enfatizar, tamanha seja a incongruência desse processo. Doutor Diego. Obrigado, doutor Rafael. De forma muito breve, porque o tempo é exíguo, né? Pensa sejam 2h30, agora sobram mais apenas 1 hora, né? Para completar rapidamente, doutora Jade, né? A doutora acusação, os outros assistentes de acusação, os novos colegas, doutor Rafael, doutor Jais, doutor Bruno, aos réus, a todos presentes, aos familiares das vítimas, da vítima, na verdade, né? Aos jurados também. Vamos lá. Algumas coisas aqui precisa esclarecer. Eu vou ser bem técnico e objetivo, tá? Bem técnico, objetivo e consistente, rapidinho. Bruno, esse menino, ele tem um problema. Ele tem realmente um problema. Hoje se sustentou aqui que esse menino não matou a Ana Kennedy, que ele apenas ajudou a levar para lá. Só que por que ele foi condenado, doutor Bruno? Pelo ato infracional de fazer o quê? Ato infracional análogo ao homicídio. Homicídio. Dizendo que tinha sido ele. Mas vamos lá. Tem que ser rápido, tem que ser objetivo. O que se sustenta, senhores jurados? Essa denúncia, o que ela diz? Ela fala, olha, a doutora Cacilda sustentou aqui para vocês dizendo o seguinte, José, olha só. O recebimento e envio de dados telefônicos. Lembra? Não, porque pegava a rede, não pegava a rede, mas se ele estava mexendo, assim, assado, e aí tem uma situação, olha, matamos a leva. Descobrimos agora aqui. Gente, o Ronaldo ficou 1h14 sem mexer no telefone. E a expertise do policial, o que ele fez? Eu vou até o local, doutor Bruno, e vou caminhar, e descobriu que lá não pegava celular logo. Eu vou concluir, e o que leva a crer, ou que pelo menos fez-se crer, que em 1h14 em que o celular do Ronaldo não estava com dados, era nesse momento em que ele estava cometendo o crime. Era nessa 1h14 em que ele pega a vítima, leva até o local, 1.200 metros, 1,2 km, se eu não estou errado, faz o que faz, segundo sustenta a acusação, ele volta para casa. Nesse tempo, que ele para de funcionar o celular 16h24, que é a hora que ele sai de casa para fazer a tocaia. E volta a funcionar 17h39, que é a hora que ele volta para casa, depois de já ter feito o crime. E por isso 1h14. Gravem isso. Isso está no relatório. O Paulo se baseou bastante nisso, a denúncia também, gastou tempo falando disso. Pamela, passa o próximo para nós. Gente, me perdoe a voz que eu estou com a amidalite, está horrível. Olha lá, esse aqui é o relatório do policial. Da análise da linha do tempo do dispositivo, da Ana Kennedy, constatou-se que a última conversa realizada com o contato total foi na data dia 8, dia que ela assumiu, às 17h06. A última mensagem da Ana Kennedy foi 17h06. Volta para o primeiro slide. Opa, então o Ronaldo ficou 1h14 fazendo isso? Não. Se a última mensagem que ela mandou foi às 17h06, bom, no local não pegava o celular, portanto essa mensagem ela não enviou lá. E o que passa de novo pro próximo, Pano. O que diz? Já volto, 17h06, não sou eu que estou dizendo isso. Isso aqui é o relatório. Primeiro slide de novo. Então me leva a crer que já não pode o Ronaldo ter começado a praticar o crime às 16h24. E 17h06 ainda ela estava mandando mensagem. Logo me leva a crer que a partir das 17h06, que se ele foi o autor, era o horário que ele deveria começar os atos executórios. 17h06. Mas eu vou chegar lá. E aí a gente tem, se eu tirar 6 minutos do 39, se eu não estou bem errado, nós estamos falando de 33 minutos. Me corrijam na matemática se eu estiver errado, eu sou péssimo. Tá, meu próximo slide. Próximo. Vamos lá.
Pense que o adolescente cristiano é franzino. Aí o doutor perguntou até para o doutor Projeto, tu acredita mesmo que ele fez sozinho? Eu acho que é possível, vou explicar por quê. Pense que o adolescente cristiano é franzino, não tendo aparente vantagem física. Isso é aparente. Isso é o que diz o rapaz, o seu Paulo aqui. Diz, olha, eu, na minha perspectiva, eu acho que sim. Um profissional da saúde física não quiseram ver, um fisioterapeuta não quiseram verificar se era possível que o menino erguia esse peso ou não. E eu posso dizer, se eu me lembro das minhas aulas de ciência, um ser humano normal, um homem médio normal saudável ergue até 1,5 ou até 2 vezes o tamanho do seu peso, a quantidade do seu peso. Mas vamos lá, vamos seguir. Relação a vídeo menos, que lhe permite conduzir pelo caminho, que não lhe permitiu, na verdade, caminhando por 1.200 metros, passando em áreas de mato, obstáculos, córregos, cerca de arame farpado, locais onde adolescente poderia em tese perder e fuga. Pâmela, passa para o próximo. Vamos lá. Esse é o local. Vocês já vão entender por que nós estamos mostrando isso para vocês. Vocês já vão entender. Vocês estão vendo? Lá do local onde a vítima foi abordada até o local onde ela foi encontrada dá 1 km e 200 metros. 1 km e 200 metros. Medido, tá lá. Ele disse que foi o pau. Para frente. Os locais. Mostrando que tinha obstáculo. De fato, não estou errado. Segue. Ali, vejam só. É onde a Ana Kemeny foi abordada pelo Cristiano. Pamela, tu consegue voltar para nós? Lá na imagem antes, aí, vocês estão vendo? Vocês conseguem identificar que eu por descuido não trouxe o laser? Mas veja só, o local onde a vítima foi abordada. Foi abordada pela pessoa que matou ela, não pelo Cristiano. Quando o Cristiano chama, ele chama ela aqui embaixo, perto dessa nuvem aqui, ó. Pamela, pode botar a seta para nós ali, por gentileza? Ali. Ou seja, ela caminhou até lá em cima. Certo? Pode passar, Pamela. Lá para frente. Vamos lá, segue. Aí, se falou da divisa do terreno e tudo mais. Porque passava nos fundos do terreno, não tinha como não ver. Segue. Aqui, a título de exemplo, eu fiz uma medição dentro dessa cidade aqui. Reto, sem obstáculo. Sem obstáculo. Para asfalto. O asfalto, Campo Belo. Para andando 1 km e 200, eu levo 15 minutos. Eu estou contando a ida. Ô, meu, o que tem mais depois? Fala para nós. Então volta lá para o início. Pode voltar. Aí, tá bom. Então nós temos a seguinte situação. Aqui no Campo Belo, se eu for andar segundo o Google Maps, e aí questiona o Google Maps, não a mim, a média de tempo que eu levo andando 1.200 metros, sem obstáculo nenhum, eu levo 15 minutos. Nós temos então, já estamos certos, de que o ato que aconteceu com a Ana Kemeny aconteceu depois das 17h06. Isso já nos sobra apenas 33 minutos. 33 minutos. Por que 33 minutos? Primeiro slide. Segundo a polícia, a hora que ele volta a pegar a rede, é a hora que ele volta para casa. Então o Ronaldo ficou 1 hora e 14 minutos cometendo um ato? Pergunta vossas excelências. Pelo que nós temos aqui de prova técnica. Ficou 1 hora e 14 minutos? Ou ele foi fazer essa barbaridade com a menina? Não, mas antes mande mensagem. É o que nós temos aqui. Isso eu não estou inventando. Isso não se inventa. Está escrito ali, não tá? 17 horas. Agora vai. 17 horas, então, é o horário que ela mandou a última mensagem. 17h06, pontualmente. Parece que não, mas 5 minutos faz diferença. Vai para frente. De novo. Agora aqui. Vejam que nós estamos falando de uma mensagem nesse horário. Não pegava o celular lá em cima.
No meio daquele mato, ele não pegava o celular. Foi embaixo. Essa mensagem foi enviada. Foi embaixo. Até ela sair ali de baixo. Quando ela manda mensagem, para chegar lá em cima, ela não vai instantaneamente. Não tem teletransporte. Ela levou minutos. 1, 2, 3, 4, 5, talvez. Ou mais. A Juliana disse que da casa da Ana Kemi até a casa dela dava quase 25 minutos. Mais ou menos. Então nós vamos jogar bem por baixo. Bem por baixo. Vamos botar só 5 minutos que ela levou ali de baixo, onde ela foi abordada, que o seu Valdomiro, me perdoe se eu errei o nome, disse que viu ela ser abordada. Se ela levou 5 minutos dali até o local, e suponhamos que ela não foi correndo até onde o Cristiano falou. Vamos jogar 5 minutos, volta lá para o primeiro. Então, perdão. Então nós temos o seguinte, o horário que o Ronaldo chegou em casa, segundo a própria acusação, 17h39, que é quando ele volta a pegar sinal. Bom, sabemos que a última mensagem da Ana Kemi foi 17h06. Pode deixar no primeiro. 17h06. Então daí, a gente só tem mais 33 minutos para o Ronaldo pegar a Ana Kemi, amarrar a Ana Kemi, levar por 1,2 km, pulando cerca, passando o rio, um lugar horrível, um lugar fechado. Temos 33 minutos para ele ir lá, esconder o corpo e voltar. Até aí. Mas se a gente for colocar que até o momento que ela manda mensagem, até chegar lá onde estava supostamente o Ronaldo, ela tenha levado 5 minutos. Vamos supor assim. Quanto que sobra para nós? 28 minutos. 28. 28 para ir, 28 para voltar, meus amigos. Isso dá 14 minutos. 14 minutos carregando alguém, mata dentro, passando em cerca, em rio. Alguém que, segundo a acusação, foi acordado, caminhando. Se foi caminhando, se foi acordado, certamente não iria ir tranquilamente caminhando. Querem, Bruno, que nós acreditamos, porque no primeiro momento, excelência, porque assim, ó, eu vou falar com vocês, a vida de advogado não é fácil. Porque todo cliente que a gente chega, a gente fala o seguinte, meu amigo, ó, seguinte, aqui é cara a cara, olho a olho, negócio. Para nós, confesse. Não venha com conversinha fiada, porque se depois der merda você não conversar para nós, arca com as consequências. Nunca confessou. Eu disse, Ronaldo, porra, tem ali, cara, 1h e 14 minutos de intervalo, e fica difícil. O policial foi até o local, o policial fez o trajeto para ver se pegava o celular. Não pegava. E aí, eu olho o laudo e falei, cara, eu acredito no Ronaldo. Eu acredito no Ronaldo. Porque é humanamente impossível. Gente, nós somos, assim, eu não sei Vossa Excelência, mas a gente mora no interior, né, dona Maria da Suzana? Eu me criei em Bom Retiro. A gente sabe o que é um capão de mato. A gente sabe o que é tirar pinhão, por exemplo. A gente sabe o que é pescar. A gente sabe o que é um rio. A gente sabe o que é andar no mato. Sabe que não é assim. E foi um dia que garoou. Deu chuva. Gente, se numa cidade com calçada eu levo 15 minutos caminhando normal, vocês imaginam que o Ronaldo teve que amarrar, sequestrar, arrastar alguém que queria fugir por 1,5 km, amarrar numa árvore, fazer aquela atrocidade, enforcar, esconder e voltar para casa em, acreditem se quiser, 28 minutos. 28 minutos. Eu digo, o Cristiano, eu não sei que hora que foi para casa. O Cristiano, doutor Rafael, eu não sei que hora chegou em casa. O Cristiano estava desaparecido. Eu não sei quanto tempo ele ficou lá. Não se sabe quanto tempo a vítima fez, em quanto tempo a vítima fez o trajeto. Não se sabe se a vítima fez o trajeto com meia hora, em 1 hora, em 30 minutos, 45 minutos. Ah, mas o Cristiano era franzino. Como eu disse,
Se eu me lembro da quinta série, um homem médio, saudável, pode carregar até 2 vezes o seu peso. E eu não sei que horas que o Cristiano apareceu. Lembro-me muito bem que saiu nas redes sociais, olha, esse menino também está desaparecido. Ou seja, ninguém sabe a hora que o Cristiano saiu do mato. O Cristiano apareceu na casa de um cidadão, olha, meu pai me expulsou de casa. Pode me dar um pouco de comida? Pode me dar um pouco de comida? Depois ele inventa outra história, que emprego, um negócio assim. Ah, porque eu estou pescando no rio Timbé, e assim meu pai está ali comigo, ele chega em outra casa. Ninguém sabia. Quanto tempo depois? Quanto tempo esse menor ficou lá? Quanto tempo essa menina agonizou? E talvez sendo esse menor levando ela. Aí diz assim, não, mas olha só, Bruno. O menor falou a verdade. Em qual versão? Ah, naquele acusou o Ronaldo. Sim, porque daí fica mais conveniente. Fica mais conveniente. Porque o Ronaldo cá entre nós não é santo. Não é um menino santo. De passar a mão, olha que querido, que gente boa, que para. Sensacional, não é. Vamos lá, desculpa, Ronaldo. Desculpa. Não é um morde só. Que é para defender, mas o que não é. Encaixa mais. E como é? Isso me dói. Como é que eu, poder do Estado, vou dizer o seguinte: eu não concordo que a menoridade penal seja para maior de 18 anos apenas. Que o menino na época tinha 16 não vai responder por crime, só por ato infracional. Qual é a dor que eu vou chegar e dizer para uma mãe que sofre, para um pai que sofre? É o seguinte, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. É o menor que fez. E esse menor vai ficar 1 ano internado, 2, no máximo 3. Nem foi o caso do Cristiano. E ele vai sair, como se nada tivesse acontecido. Qual pai, qual mãe que vai dormir com esse sentimento? Nenhum. Agora, se eu dizer o seguinte, não, peraí, tem alguém que pode se encaixar e esse alguém vai passar 30, 40 anos atrás das grades. Essa é a resposta que querem dar. Ah, mas é que aí o menor primeiro ele fala que é uns caras de capuz que chega e prende ali e tal. Aí depois não encaixa essa história, né? Mas pelo amor de Deus. Aí não, né? Ah não, foi o Dadinho. O Dadinho fez isso, aquilo. E vou dizer um negócio. Sabe por que o Dadinho não está aqui? Porque, por sorte, ou pela graça de Deus, eu não sei, ele tinha um comprovante, a foto, foi comprovada porque ele apareceu o azulejo, foi comprovada pelo GPS. Mas eu pergunto uma coisa a vocês, e se ele não tivesse lá? Por sorte, furou o pneu do carro dele. Tá Também. indo pro jantar e ele mandou no grupo a foto de que tinha furado o pneu. Mas vamos, exatamente, e vamos fazer uma situação hipotética, doutor Bruno. Mas se o Dadinho tivesse no assentamento, e aí? Será que seria o Ronaldo que estaria sentado aqui? Eu não estou dizendo que o Dadinho é culpado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que ele foi acusado no primeiro momento, né? Ele foi acusado pelo menor no primeiro momento, foi objeto de investigação, o policial investigou ele e descartou porque ele tinha um álibi que comprovava que não era ele. Mas ninguém me garante que se ele não tivesse um álibi ele também não estaria sentado aqui. Ou só ele, por exemplo. Ninguém me garante. Aí querem saber, Bruno? Não, mas olha, como é que você não lembra o horário, detalhe, gente? A dona Nádia. Nádia não. Como é que é o nome da tua mãe ou não? Nelly. Dona Nelly. Meu Deus do céu. Eu nem quero entrar muito nesse mérito da Dona Nelly, porque eu gosto de ser enfático na questão técnica. Tem prova ou não tem prova? Não quero entrar nessa questão da Dona Nelly. A Dona Nelly, com todo respeito, não ofendendo muito vocês, ela não nada. Como eu falei, ela é ignorante no sentido original da palavra, não pejorativo, de desconhecer. De desconhecer. Mas como é que pegava a internet? Roteava. Não tinha internet na casa deles, não tinha uma antena que a gente pegava Wi-Fi, não tem. Não tem. E aí eu entendo, por isso que ela vai dizer o seguinte, não, mas daí o Ronaldo saiu, tá certo. Saiu lá, e daí perdeu o sinal, lá não pega. Só que aí, meus amigos, nós que somos ali, daí nós sabemos que não tem como tu fazer um trajeto nem para caçar tatu. Fazer um trajeto tão rápido assim. Tu imagina para cometer uma barbárie dessa. Um crime desse. Em 28 minutos.
acha agilidade e escondeu o corpo. Aí ele diz assim, não, mas o menino era franzino, que ele garra nisso. Não tem como ele ter feito sozinho. Depois o menino traz o Ronaldo para a cena. Depois de ele trazer o ele bota de todo mundo. Aí não consegue aqui, não consegue ali. Ronaldo, pá. Depois ele vem, o juiz, ele já não fala que é o Ronaldo mais. Já vai daí. O negócio tá. Mas aí que tá, o menino fala que não participou da morte quando ele acusa o Ronaldo. Só que ele foi condenado por isso. Ele narra, é importante destacar que o Cristiano ele narra exatamente detalhes de como aconteceu o crime. Que foi amarrada, que foi levada, que foi sentada, que foi... Exatamente todos os detalhes, as características das lesões, ele narra nas versões dele. E justamente na última versão dele, quando ele diz que ele não participou, ele entrega nas mãos do Ronaldo. Ele diz, não, eu não fui lá. A última ainda é em juízo quando ele fala que não, que ele fez sozinho. Que ele fez sozinho, que era de bullying e tal. Isso, ele entrega exatamente os detalhes. Mas a versão que o Ministério Público sustenta que seria mais verdadeira, que seria correta, ele diz não. Aí eu entreguei para o Ronaldo foi lá que cometeu o crime e eu fui embora, eu sumi. E a verdade, é o seguinte, que pese seja muito difícil, às vezes, a gente acreditar que um rapaz daquele que tenha feito isso é capaz. Só que é difícil de acreditar. Eu sei que é muito difícil. E aí, o que a gente pensa? Bom, por mais que talvez ele insistisse desde o início, que teria sido ele sozinho, não iriam aceitar. Desculpa. Jamais iriam aceitar. Desculpa, eu não consigo. Não, eu disse, doutor, vou repetir. Por mais que desde o início ele sustentasse que ele fez sozinho, não aceitaria. Não aceitaria. Porque é incrédulo que aquele menor tenha feito isso. E outra situação, além disso, nós tiramos a vida de uma menina de 14 anos e o rapaz vai ficar internado meses. É justo? Também acho que não. Não acho que é justo a pena do Cristiano. Não acho. Mas também não acho que será justo a gente acreditar que isso aconteceu da forma que a gente mostrou para vocês aqui. E condenarem o Ronaldo. Ah, mas o Ronaldo é um monstro. O Ronaldo já matou um cigano. E assim, porque ele tinha uma intriga com o cigano. É o seguinte, tendo essa intriga com esse cigano, seu Jair, porra, ele que tentou botar nos ciganos lá. E digo mais, matou o cigano. Quando a gente fala assim, não, o cara é um assassino. Até perguntei para vocês lembram, né? Assassino quanto mais, bandido. Matou para defender. Tanto é que não foi preso por aquele processo. E eu acho que nem vai. Não estou naquele processo. Mas tenho quase absoluta certeza que será reconhecida a legítima defesa daquele processo. Dê uma palhinha para eu descansar na minha voz, todos muito no sol. Estamos quase encerrando aí, nossa. É muito importante, excelências, a qualidade dos jurados. Vossas excelências irão, aqueles que pela primeira vez estão como jurados, serão submetidos a uma série de quesitações, aonde vai passar um quesito, descrevendo uma pergunta, e vocês vão responder de forma positiva ou negativa, com um sim e com um não. E um dos quesitos mais importantes quanto ao Ronaldo será perguntado pela doutora magistrada, a vossas excelências, se no dia 8 de fevereiro de 2021, por volta das 17 horas, na Estrada Geral Assentamento 17 de abril, interior do município da comarca de Campo Belo do Sul, o acusado Ronaldo Alves Perão planejou e executou a morte da adolescente Ana Kennedy. Conforme foi explanado pelo Dr. Diego, exposto a vossas excelências, que tem as provas nos autos, de que um dos álibis, ou digamos assim, uma das provas utilizadas pela acusação, para colocar o Ronaldo fora da casa dele e no local do crime, seria esse intervalo de 1h14. E que nós estamos demonstrando que às 17 horas ela ainda estava mandando mensagem. Sim. Ainda estava em um local que pegava 17,6 é importante. 17,6. Se o terreno lá fosse reto,
fosse uma linha reta, conforme eu mostrei para vocês, para ir e voltar caminhando sem fazer nada, 30 minutos. 30 minutos. Nós estamos jogando aqui, como eu tinha falado desde o início, insisti bastante, no 33 minutos, ou seja, só caminhando normal. Se aquilo lá não fosse, não tivesse seco, não tivesse nada, só caminhando normal. 15 para ir, 15 para voltar, 30 minutos. Isso aí. Teria 3 minutos para fazer o resto. 3 minutos para amarrar, 3 minutos para focar, 3 minutos para esconder. 3 minutos. 3. É possível? Pensa em vocês. É possível em 3 minutos? Bom, aí, doutor Bruno, eu até entendo a justificativa do menor. Eu já ia. O menor é mais franzino, o menor tem que lutar mais, o menor vai levar mais tempo. A menina vai gritar. Porque se fossem 2, não teria nem muito tempo de gritar. Não teria muito tempo. Infelizmente. Não teve tempo de se debater. Estava toda arranhada. Estava toda machucada. Certamente teve luta corporal. Nessas, o menor ficou 1 hora, talvez, brigando com ela. Mas a gente sabe, e isso eu uso a acusação para dizer, a polícia, para dizer que às 17h39 e 25 Ronaldo chegaram em sua casa. Talvez até nem tão dentro de casa, estivesse próximo, lá de fora, conectou o sinal. E também me admira o cara e fazer uma, na verdade, se pudesse levar o celular. Né? Mas enfim, isso pode acontecer, está no bolso dela. Então, a reflexão que eu faço para vossas excelências, primeiro, é o menor que dá 3, 4 versão, só não deu mais versão que não foi ouvido, espero que o talvez mentisse de novo, era outra versão, aí talvez tivesse um novo autor. Nós moramos em cidades pequenas. Depois surgiu o boato do Ronaldo. Surgiu o boato disso. O boato daquilo. Cidade pequena. Capão Alto, Cerro Negro, Campo Belo, cidades pequenas. Vocês sabem, um boato, por mais que verdadeiro que seja, ele se espalha como chama, morra assim. Como água, morra abaixo. E quem segura? Quem segura? Eu, sinceramente, eu quero dizer que entendo a polícia, entendo a acusação, que está para desenvolver o papel dela, o trabalho, o mistério deles, e respeito quanto a isso. Peço discordo, mas eu entendo. Porque hoje aqui ninguém sai feliz, tá? Não pense que eu vou voltar para minha casa em Lages, se o Ronaldo for absolvido, condenado, ou até absolvido, como disse, eu vou sair daqui feliz. Não é motivo de felicidade vir aqui trabalhar em cima de uma morte de um adolescente de 14 anos. Tenho certeza que nem a acusação está feliz. Eu não estou feliz. Os colegas não estão felizes. Vossa Excelência não estão felizes. Isso não é motivo de alegria. Isso não é motivo de felicidade. Não é motivo para comemorar uma condenação e dizer que é uma absolvição. Não é motivo. Independentemente do que aconteça, que eu não voto mais. E o que eu temo é que talvez a justiça não seja feita. Suponhamos que o Ronaldo seja absolvido ou culpado, e pela minha concepção, seja qual for o resultado, o autor vai passar o resto dos seus dias solto. O nome dele é Cristiano. Talvez outra pessoa possa ter ajudado ele. Aí eu já não sei. Aí eu já não consigo fazer conjunturas, imaginar coisas. Não consigo. Mas o Cristiano vai viver. Vai viver. Então não tem motivo para estar feliz. Eu vou sair daqui hoje, vou chegar em casa porque esse processo me incomodou. Me incomodou e muito. Meus colegas são prova disso. Eu cheguei a falar semana passada, Dr. Bruno e Dr. Rafael, eu não vou fazer esse júri. Eu falei para eles, eu não vou fazer esse júri. Eu não quero esse peso para mim. Eu não quero
ter que ver talvez um inocente ser condenado, ter que olhar para a família, que eu sei, ou melhor, não sei, mas posso imaginar o que será. Mas foi ruim. Faz 3 dias, não é para comover não, faz 3 dias que eu durmo à base de Rivotril. Eu não consigo olhar as fotos dele. Eu não consigo. Na hora que a pessoa mostrou, eu tive que sair. Não consigo. Porque o crime é bom. Eu não consigo acreditar. A dificuldade para mim em fazer esse júri tem 2 momentos. Um de olhar e ver que uma menina de 14 anos foi morta. E outro de saber que eu lutei por aquele rapaz. Contra tudo. Eu e meus colegas. E no começo eu não acreditava. Porque para mim era mais cômodo eu não acreditar. Aí eu digo pro Bruno e pro Rafael, diz assim, ó, Bruno e Rafael, eu vou deixar o caso. E depois, eu mesmo acreditando nele, aí me veio a vontade de deixar o caso. Para dizer o seguinte, é difícil para mim. É difícil ser advogado. Muito difícil. Muito difícil. Porque quando a gente estava conversando, eu falei, cara, eu prefiro 1000 vezes defender um culpado. Se fosse o Ronaldo, eu preferia que ele viesse aqui e dissesse, foi eu. Tranquilo para mim. E melhor, Ronaldo, eu não queria acreditar em ti. Sabe por quê? Porque eu venho, faço o básico, bato forte, vou na técnica, pá, não tem assim, assado. Foi condenado. Foi, Bruno, vamos para casa, justiça foi feita, nosso papel está ali. Mas quando eu acredito, acreditem se quiser, é o pior trabalho para fazer. É o pior tribunal do júri para fazer quando se acredita no réu. É o pior. É o pior. Porque eu sei que não importa o que eu fale, eu não vou convencer a família. E também não quero. Eu tenho que respeitar a dor da família. E o espaço dela de talvez odiar. Eu vou não. Porque nesse momento a gente busca isso aí. Para tudo que acontece na nossa vida, a gente busca o porquê. Por que as coisas acontecem? Por que fizeram isso? Quem fez isso? Quem? E aí, se eu não tenho uma resposta? Imagine só os pais dessa menina terem que conviver se não soubessem ou não tivessem uma resposta. Como? Vocês conseguem imaginar? Eu não. Conversando com o Dr. Bruno, a gente foi tomar um café esses dias, e a gente estava conversando sobre esses fatos, sobre esse processo. E eu falei o seguinte, ó, em 2022, eu perdi um irmão de acidente de carro e eu vi que minha mãe ficou, assim, 23 anos ele tinha, um moleque, gente fina pra caramba, e minha mãe desabou. Ele era secretário de Agricultura de Bom Retiro, sofreu um acidente de carro e morreu. E demorou muito tempo. E aí eu lembro que eu falei com o Bruno assim, Bruno, eu vivenciei isso, e eu sei quanto foi difícil. Só que eu não consigo imaginar, mesmo vendo minha mãe passar por aqui, o que a mãe da Ana Kennedy passou. Porque no caso, no meu caso foi um acidente. Ali não. Ali não foi um acidente, ali foi crueldade. Então para mim é difícil. Entendam isso. Para mim é difícil. Por mais que eu separe a técnica do emotivo. E hoje é difícil ao quadrado. Hoje é 2 vezes pior para mim. 2 vezes. Se o Ronaldo for condenado, eu vou para casa e pensar, putz, eu acreditei nele. E eu acho que eu falei como defensor. Se o Ronaldo for absolvido, eu vou pensar, putz, o verdadeiro culpado não vai pagar. A diferença é que se o Ronaldo for absolvido, eu vou ter apenas uma dor. E se ele for condenado, eu vou ter 2. Peço que julguem conforme o direito material que lhe foi apresentado, conforme a prova que lhe foi apresentada, e conforme tudo. E vou dizer, pensem muito na dor desses pais. E pensem no que levou a isso. E o que seria esse processo, se não tivesse ocorrido. É o que mais se encaixa. É o mais parecido. Cheiro e enxofre é o mais parecido. Bruno,
E a pior dizendo o seguinte: ter convicção. Sei que essa palavra não foi usada pelas pessoas, mas eu sei que muita gente pensa e sustenta. Ter convicção que foi colocado. A convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Seus jurados, nem entraremos nos demais méritos. Nem entraremos. Porque para nós não importa. O fato aconteceu, materialidade, sim, aconteceu. Infelizmente aconteceu. Quisera eu ter uma máquina. Autoria, aconteceu? Não. Não digo não. Digo muito menos de Juliana. Gente, se vocês acreditarem que a Juliana armou tudo isso, vocês podem chamar ela de psicopata, sociopata, internar, botar o mídia de segurança. A pessoa amiga 10 anos da pessoa e faz isso. Acreditar nisso. Tá? Autoria. Foi o Ronaldo? Não, que não foi o Ronaldo. A própria condenação do menor diz que foi o Ronaldo que fez o fato. Por que não foi o Ronaldo? Porque não teria como, em 28 minutos, percorrer mata dentro, uma pessoa se batendo arrastada, percorrer 1,2 km ida, 1,2 km volta. 28 minutos, 3,4 km em 28 minutos. Em 28 minutos. É possível? É possível. Segundo o Google, caminhando é 30. Sem carregar ninguém. Se batendo, tentando fugir. Sem amarrar ninguém. Sem esconder corpo nenhum. Então, autoria, pelas provas aqui apresentadas, não. Esse é o pedido. Se Vossa Excelência entender que sim, o resto é com Vossa Excelência. Obrigado. Doutora, não sei se falta muito tempo, mas eu acho que a gente consegue indicar, né? Indicamos o tempo restante. Falta 25 minutos, mas não adianta a gente... Doutor, eu tenho um pedido para lhe fazer, para fazer a defesa. Oi? O senhor podia deixar na tela o vídeo, exatamente a imagem dos senhores colocados. Mas já encerrou? O doutor vai voltar para a réplica? Porque eu já encerrei. Não, eu vou voltar. Estou lhe fazendo um pedido. Ah, tá. Né? Estou lhe fazendo um pedido. Aquele que o senhor mostrou aquela tela para os jurados, que mostra, segundo a sua concepção, que às 5 horas da tarde ela estava viva, mandando mensagem. Não é minha concepção, doutor. Tá? Mas assim... Eu queria que o senhor poderia fazer a gentileza de deixar essa tela aí. Exatamente. Claro, a gente faz a gente Então eu quero mostrar para os jurados, trabalhar em cima da tela que o senhor mostrou para os jurados. Claro, por favor, seria um prazer, doutor. Então, já que o Ministério Público falou que vai na réplica, eu vou dar uns 5 minutinhos só para os senhores ir no banheiro, dar uma